Fala, galera! Eu sou o Rubens. Eu sou a Késia. Eu sou o Nicolas. Eu sou a Duda. E nós somos o grupo de jovens JFPP. Nós vamos trazer um tema hoje que é graça. Um tema bem bacana de se discutir, um tema que é uma palavra que parece simples, ao mesmo tempo traz um sentido bem forte, né? A palavra correta, assim. E o sentido no dicionário da palavra vai dizer que graça ela é algo dado ou recebido sem valor, sem troca, né? Isso é dado de graça ou recebido de graça. Mas ela também dá um outro significado para o lado bíblico, que é como um dom. Eu entendo isso então como um favor imerecido, né? E para falar um pouco sobre a graça, ela é citada na Bíblia 300 e lá vai bolinhas, né? Então eu separei uma delas que diz assim, Mateus 10, vou ler do 5 até o 8, que já vai dar um contexto bem bacana para a gente entender. Estes 12 Jesus enviou, dando-lhes ordem, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios e não entreis em nenhuma cidade samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto forem, pregai dizendo: o reino do céu tem se aproximado. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças dai. Bom, então aqui fica bem claro que esse sentido da graça vem como um dom, né? Uma bênção na nossa vida, né? Algo que a gente recebe de Deus sem ter merecido, muito pelo contrário, né? A gente não merece nós não merecemos nada. E então Jesus vem dizer aqui que precisamos dar, né, aquilo que nós recebemos de graça. E alguém quer compartilhar alguma? Eu acho que é isso que você falou, né? A gente precisa dar aquilo que vem de graça, que é o amor de Deus, né? Assim como Cristo morreu por nós, pela graça, né? E por isso somos salvos. É compartilhar o amor dele, né? Ele trouxe para nós, a gente expandir para as pessoas que ainda não conhecem ou não sentiram esse amor profundamente. Certo? Fazer aquilo que você não espera em troca. Isso chama de graça. Onde você faz tudo onde você não recebe em troca. Certo? O amor de Deus que Ele deu em forma de um homem, que se chama Jesus. Onde Ele deu a sua vida sem esperar nada em troca. Apenas fazer aquilo que seu coração pede, sabe? Seja adorá-lo, dizer o que o ama. E é o mínimo que se pode fazer. É como se fosse um presente, né? Sim. Que Deus deu pra gente, que seria a graça. No dia que nós estávamos estudando sobre a graça, me veio essa passagem, me veio esse texto bíblico, eu meditei com relação à graça num sentido de bênção, né? Porque Jesus, ainda comentei em algumas versões bíblicas que Jesus fala, né? Tomou o pão, deu graças e o partiu, ou seja, ele abençoou, né, aquele pão para partir. Mas o que me chama mais atenção no quesito de graça, de bênção dessa passagem bíblica é o tamanho da graça, né? Que Jesus falou que coisas maiores do que Ele nós poderíamos fazer no seu nome, né? E Ele fez tudo aquilo que a Bíblia relata nos Evangelhos de graça, né? Jesus curou de graça, Jesus purificava de graça, Jesus ressuscitou de graça. Então, assim, o quanto a graça, para nós, ela precisa ser transbordante, né? Nós precisamos estar repleto de graça, né? Se abastecer da graça para nós poder curar, porque Jesus está falando aqui que nós podemos curar, que nós podemos, né, curar pessoas, ressuscitar mortes. Então, assim, a graça ela é
É uma palavra que assim, é um dom, né? Que a gente não consegue explicar. Assim, no meu ponto de vista, assim, é impossível a gente explicar sobre graça. A gente pode falar sobre a graça, né? Levantar alguns textos que a Bíblia vai dizer com relação à graça, o que a graça naquele contexto ela representa, uma cura, uma bênção, né? Enfim, vários significados a gente vai encontrar dentro da Bíblia na palavra graça, dentro de um contexto. Porém, esse foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque é algo que não está naquilo que a gente recebe, né? Eu comentei com os meninos aqui, com as meninas no sábado, que não está naquilo que a gente recebe. A graça não está em receber, em você enxergar, mas sim você poder abençoar, né? Poder proporcionar a graça a alguém. Então foi isso que me chamou bastante atenção nesse texto, nessa passagem bíblica. Bom, o que vai me chamar bastante atenção também, é um assunto assim que vai chamar bastante atenção. É o fato de que, tipo, todas as vezes que eles vão finalizar um culto, seja sair de algum local, passa alguns apóstolos, eles falam que a graça do Senhor esteja com todos. E a graça não é como é que eu posso dizer? É uma atitude, mas também é uma palavra de amor, que é uma palavra de descanso, onde você tem a graça do Espírito Santo, onde a graça venha se fazer presente em sua casa, onde a graça seja parte principal do seu lar. Tanto é que Jesus, com a sua misericórdia infinita, a graça que Ele nos deu foi Jesus. Como eu sempre vou falar, não vou parar de falar que Jesus foi a graça. A graça que nós não merecemos, mas nós temos a graça. E não tem como explicar essa graça. Como o Rubens disse, não tem como explicar a graça. A graça é inexplicável, é um favor imerecido. E é uma coisa que eu recebo de coração aberto e sempre vou pedir essa graça maravilhosa. Amém. É uma frase que a gente usa, né? A gente, essa expressão nós, né? Nós usamos, ela é bem comum, assim, entre os evangélicos, cristãos, acredito, né? Não é por merecimento, é pela graça, né? É uma frase bem conhecida mesmo. E realmente, ainda também, né, lembrando de algumas coisas que a gente conversou esses dias, né? A vida, né? A vida é a maior graça que nós recebemos depois de Jesus, né? Jesus é a primeira delas, né? Porque nos proporcionou a salvação, nos dá a graça de sermos salvos. Então, Ele com certeza é a primeira. Mas a segunda graça é a vida, né? Porque a vida ela é de graça, ninguém pagou para nascer, né? Então, ela vem sendo a nossa segunda maior graça. E quanto importante as coisas que são de graça, né? Sim, as coisas que são de graça, eu posso dizer por mim que assim são mais importantes do que as coisas que, né, que têm valor. A gente parar para olhar para esse lado do sentido da palavra, das coisas de graça, não ter preço, não agora pelo dom, né? Não no sentido de dom, mas no sentido que está no dicionário, que é no primeiro sentido que ela deu quando eu pesquisei, era da coisa, algo sem ter um valor em troca, né? Então, assim, as coisas mais essenciais da nossa vida são de graça, né? O amor, a amizade. Você não pode comprar coisas, ou são... as pessoas te dão de coração, ou você não recebe. Não recebe. Então é bem bacana. E também a gente vive na época da graça, né? E não na época das leis. Tipo, tem as leis pra gente seguir uma conduta, mas a gente é salvo pela graça e não pela lei, né? Então também é bem legal. Deus nos deu a graça pra gente ser salvo. Beleza? Bom, acho que é isso daí, né? A gente conseguiu levantar aqui, porque como eu e o Nicolas já falamos, e acredito que todos aqui concordam com isso, a graça é um mistério de Deus, né? Não tem como nós explicarmos ela com certeza, mas um pouco que cada um entende aqui e como a gente vê, que nós gostaríamos de partilhar com vocês nessa noite. Então, que Deus abençoe a todos, muita graça na vida de vocês. Graças a Deus seja com todos.
Amém. Deixa seu like aí, compartilhe o vídeo para que mais pessoas sejam conectadas aí. E recebeu a graça de Deus. É isso daí. Fechou? Valeu, gente. Tchau, tchau.